E aí, galera, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre símbolos, tá? E falar um pouquinho, sim, porque eu acho que é uma coisa muito legal, a gente não dá muita bola, a gente não percebe hoje em dia a importância disso para a história e para as coisas até hoje, tá? O que é importante eu falar sobre símbolos é que eu quero introduzir, porque, assim, tem duas partes bem importantes antes, por exemplo, dar um exemplo, tá? A gente, os símbolos, eles começaram a ser usados na antiguidade como uma forma de fazer algumas informações e conhecimentos serem repassados para outros povos e para sucessores, né, para os filhos, netos e gerações, sem a informação ter sido deformada. Ela era uma forma de compartilhar uma informação, porque o que acontece? Como se a gente pegar e ler um livro em português lá de 1800, né, a gente vai entender, sei lá, 50% ou mais ou menos, eu não sei, mas a gente vai ver que é muito diferente do que é hoje, né, e aí as informações, a forma de linguagem, né, ela vai mudando ao longo das gerações, né, e com isso a língua vai ficando normalmente mais pobre, tá? Ela vai, como a gente já percebeu, elas vão encurtando, né? A gente é meio preguiçoso, então a gente vai encurtando. E aí o que acontece? As coisas vão ficando tanto com mais pobres em significado, mas como também uma coisa daqui a pouco tem muitos significados, e aí vai depender da cultura que aquilo é lido, pode ser que seja interpretado de formas diferentes. E aí os símbolos, eles eram usados para isso, para que depois de 1000 anos, vamos dizer, a gente conseguisse entender, né, ou qualquer pessoa entendesse aquele significado, né? Então, símbolos como círculo, quadrado, triângulo, eles têm uma origem que hoje a gente fala, bah, isso é símbolo geométrico, lembra de matemática, mas na época eles tinham um simbolismo muito maior, né? Eles representavam coisas mais de conexão com o ser humano, né? Então a gente vai ver, né, muito do triângulo, né, é o ser trino, né, na numerologia é o 3, por exemplo, né, e aí antes de ter um número 3, por exemplo, tinha o triângulo, que representava o 3, né, e aí ia representar, por exemplo, o nosso lado divino, né, era uma forma de representação. E aí, o que que acontece? Essa simbologia, ela foi construída e aí a gente foi evoluindo, que nem aqui tem a simbologia egípcia, né? Os egiptólogos, por exemplo, muitas vezes isso é uma discussão grande que existe, né? Os egiptólogos, que são mais científicos, eles às vezes vão achar alguns significados diferentes de outros estudiosos que usam uma outra metodologia simbólica, né? Então, a gente vai ter esse estudo da simbologia. E a simbologia, ela tem um outro poder, ela, como eu já falei, um dos poderes é esse, resumindo na palavra atemporal, né? Então, ela tem o significado de ser atemporal, ela sobrevive ao tempo, né? Esse entendimento das coisas através dos símbolos. E também a linguagem simbólica, ela vai agir não no nosso lado racional inferior, mas no nosso lado racional superior, tá? Aqui para explicar, para quem ainda não fez um curso, né, ou não está acompanhando algumas coisas, talvez não vai entender isso do inferior e do superior, mas o racional inferior, por exemplo, ele trabalha na comparação, né, das coisas, né, por associação e associando e comparando, né? E o superior ele já trabalha de uma outra forma, em termos mais de criação, então ele entende as coisas um pouco de uma forma mais abstrata, tá? E aí a simbologia ela vai se comunicar com isso, com um lado mais elevado, né, do ser humano. Então a gente não pode ler símbolos, tá, de forma literal. A gente tem que entender e ler símbolos de forma simbólica, ou seja, de uma forma mais abstrata de entendimento, tá? E aí o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de linguagem simbólica, história simbólica que existe em toda a nossa vida, né? Por exemplo, eu fiz a postagem lá falando dessa questão simbólica dos símbolos das construções de histórias como um todo, né? Então eu fiz ali falando sobre tesouros. Quando a gente vai ver um vídeo, um filme, tem vários filmes sobre caça ao tesouro.
existe uma linguagem simbólica lá por trás. Existe o filme que a gente vê, muitas vezes a gente fica preso ali, só vê o filme, e não vê todo o simbolismo que está por trás. Porque o que acontece? Se a gente for ver a narrativa, todas essas histórias são muito similares. Uma pessoa, ela vai lá e descobre ou escuta falar que existe um tesouro. O tesouro é aquilo que ela não tem, né? Normalmente vão colocar com uma riqueza, né? Então, tu coloca ali o simbólico em ouro, por exemplo, né? Uma caixa de ouro. Mas no fim é o que? É o despertar da gente saber, né? Esse primeiro ponto é o despertar da gente saber que existe algo maior que a gente não possui e que a gente tem que ir atrás, né? Então o que ele faz? Quando ele fica sabendo disso, ele reúne pessoas que ele acredita que vai conseguir alcançar aquele objetivo e vai em direção ao tesouro, né? Então o que acontece? Quando a gente descobre algo que a gente quer, que a gente não tem, a gente reúne todos os recursos que a gente tem e a gente vai para frente em busca desse objetivo que foi gerado. Ao longo do caminho, nós vamos ter várias pessoas dentro ali, vamos colocar, por exemplo, principalmente essas buscas aos tesouros de filmes mais antigos, dentro do navio vai ter sabotadores, além dos inimigos externos. Então, o que acontece? Ele está mostrando ali que dentro da gente, né, dentro do navio, vamos dizer que é o nosso veículo, aqui o corpo, né, a mente está dentro, a gente tem os nossos sabotadores internos que vão sacanear nosso caminho. Assim como vai ter, sim, também os inimigos externos que também vão tentar nos bloquear. E aí o que acontece, né? O principal ali, o ator principal do filme, ele vai seguir, vai enfrentar, né? E vai titubear, vai perder um pouquinho, mas vai conseguir avançar, né? E isso é um pouco da nossa história de vida, e por isso que a gente se conecta com esses filmes, porque ele tem uma linguagem simbólica por trás, né? A gente vê, às vezes, o filme ali objetivo, acho que é só um filme de caça ao tesouro, mas não, ele tem toda essa narrativa que a gente vai se conectando sem se dar conta. Isso é o poder da linguagem simbólica, né? E aí o que acontece, né? A gente coloca, por exemplo, a gente vai ter lá os amigos, vai ter a mocinha, né? Então, que são as nossas partes internas que vão estar nos ajudando, né? A gente vai ter os sabotadores internos, a gente também vai ter os nossos motivadores internos para chegar lá, né? E nisso a gente vai avançando até chegar ao tesouro, né? E quando a gente chega no tesouro, a gente vai descobrir e aí começa uma nova vida, né? A gente começa um novo ciclo, ali representado, digamos, por uma riqueza material, mas a maioria das vezes vai ser uma riqueza mental, emocional, espiritual que a gente vai alcançar. Então essas histórias, elas têm muito poder simbólico, né? E a gente acaba vendo essas coisas de uma forma muito rasa, muitas vezes. Tem um seriado que eu achei fantástico, eu não li o livro, até comprei o livro, eu tô com o livro aqui, que lançou na Netflix, né? Que é o segundo livro mais vendido, né? Depois do Harry Potter, né? Que é o... Pô, como é que é? Vou dar uma cola, que é o Olho do Mundo ali, é o... Agora eu não lembro o nome do seriado, tem na Netflix. Eu vou botar ali, escrever embaixo aqui o nome do seriado. Tá pra lançar a segunda temporada agora. E ele é fantástico, assim, tu vê, assim, o seriado. Claro, quem lê o livro diz que é uma porcaria o seriado, né? Mas é sempre assim, né? Quem lê o livro fez ele o processo, né? E tá tudo lá, né? No seriado eles encurtam. Enfim, vai ser o olhar que o diretor, né, vai colocar no filme, no seriado. Mas o fato é que quem não leu o livro, pô, tu olha aquilo, fantástico, né? A narrativa toda. E talvez eu faço até de repente um vídeo aí, usando, né, o seriado e não o livro, do simbolismo que tem ali por trás, né? Por exemplo, nesses filmes de ficção tem os portais, né? E os portais, isso aí foi uma das coisas que me chamou muito a atenção no seriado. O portal tem um momento ali de escolha, né, onde tem a mulher, que é digamos, a pessoa que está levando, né, os possíveis escolhidos, né, para a missão, né, para ver quem é que era de fato escolhido, e ela está conduzindo eles, aí eles chegam num portal, e aí no portal tem um que não entra, um que tem medo,
né? Então, o portal é isso, é uma escolha. O portal sempre vai representar uma escolha. Por quê? Porque ali mostra muito isso, tá? Tem ali um portal que abre. Tu não sabe o que vai ter do outro lado do portal. Tu simplesmente tem que acreditar que tu precisa passar naquele portal. Por quê? Porque tu tem uma missão, porque tu tem um objetivo. Tu vai ter que tomar aquela escolha. E aí eles colocam um cara que tem medo, ele foge. E aí depois vai mostrar que o cara começa a ficar perturbado, ouvir coisas, tudo. Por quê? Porque ele deixou de ir ali, né? E ficou o medo, deixando o medo dominar, né? Isso é muito interessante. E aí os outros entram no portal. E aí o que acontece quando entra no portal? Eles entram no portal e o portal se fecha. Ou seja, todas as escolhas que a gente faz, a gente não tem como voltar atrás. Não existe voltar atrás. A gente deu um passo para frente agora, a gente só pode ir para frente, né? Outros portais vão se abrindo, né? E aí, o que eles fazem? Tá tudo escuro. Acendem uma tocha. E a tocha, ela ilumina só pertinho ali, 1, 2 metros deles. Para representar o quê? Que tu sabe o que tu tá buscando, mas tu não consegue ver as coisas lá na frente. Tu só vê os seus próximos passos. E é assim que a gente tem que seguir a vida. A gente olha, posso dar um passo aqui, mais um passo, e vou indo, né? E aí tem ali um dos conhecedores vai dizer que ali habita um monstro, né? Só que aquele monstro, ele se alimenta, ele só vai vir se tu pensar negativo. Eu tô dando uma encurtada aqui, um resumo bem grande, talvez eu vou fazer um vídeo, porque faz mais de ano, acho que eu vi esse seriado. E aí o cara fala sobre isso. E nisso eles vão indo, daqui a pouco o monstro chega e fica em cima de um deles. E aí, esse monstro é isso, ele mostra ali simbolicamente que se a gente coloca sementes negativas na nossa cabeça, aquilo cresce de um jeito, e que se a gente não tiver cuidado, ele nos destrói, né? O medo, a insegurança, que são essas coisas que esse bicho vem e tenta sugar a energia da pessoa. Então, o seriado é fantástico, assim, sabe? E aí, tá, beleza, eles chegam lá no outro lugar depois, tudo mais, mas ele é cheio de simbolismos, né? Na parte final lá também, cheio de simbolismos, que de repente, se vocês quiserem achar legal, posso fazer um vídeo, como eu falei, falando só disso. Aí eu fui atrás, fui descobrir o livro e fui estudar, né, eu escutei um pouco sobre o pessoal falando do livro, e eu não tenho dúvida que o cara que escreveu, né, acho que deixa eu até pegar, o nome dele tá ali, ó, Robert Jordan, né, o nome do primeiro volume é O Olho do Mundo, mas o seriado é outro nome, isso aí é o primeiro livro, né, que deu origem, digamos, à primeira temporada. E aí o que acontece? Esse cara, ele vai falar sobre várias coisas que quem já estudou, né, algumas coisas, eu tenho certeza. Esse cara, ele tinha um conhecimento maior das coisas, né, ele tinha uma visão, porque os simbolismos que ele coloca em todas as etapas no livro, no filme já aparece, mas diz que no livro tem muito mais, né, porque avança em várias singularidades ali, dos mundos, das rondas, são coisas que eu já falei aqui no canal, ele fala ali que aquilo estaria acontecendo num outro momento da mesma Terra. Eu tenho um vídeo das rondas que fala sobre isso, sobre o tempo, pode olhar aí, e ele vai trazer nesse livro, né? No seriado não aparece isso. Mas enfim, eu quis fazer esse primeiro vídeo de simbologia aqui para falar o quão incrível é e quanto a gente tem que se dar conta, porque ela existe em tudo na nossa vida, né? E ela está sempre se comunicando com a gente sem a gente se dar conta. Esse é o poder da simbologia, ela é inconsciente, tá? Ela não nos atinge de uma forma racional objetiva, a gente não vê ela, mas ela age sobre nosso inconsciente. Então, muitas pessoas que trabalham, estudam com comunicação, aprendem certas coisas que alguém vai lá e ensina, mas não sabe de onde é que veio. E tudo isso está lá baseado na simbologia. Então é uma dica legal para você aí, se achou interessante, né, esse vídeo, dar uma estudada sobre isso, buscar mais informações. E aí também falando aqui, se você quiser falar, se você quiser que eu fale sobre determinado assunto, né, de simbolismo, coloca aí que eu posso fazer um vídeo falando. Eu vou ver para de repente fazer aí um vídeo desse seriado que eu tô falando aí, A Roda do Tempo. O nome do seriado é A Roda do Tempo, o nome do livro também, A Roda do Tempo, tá?
Até por causa disso, a roda do tempo, porque é tudo cíclico, né? O tempo vai passando e volta, né? Então, é fantástico, assim, cheio de simbologias, né? O livro, ele, como vocês vê, Harry Potter tem simbologia, Game of Thrones, Game of Thrones tem alguma coisa, mas principalmente o que eu me confundi com o... Enfim, não lembro o outro seriado, o outro livro, né, que também é uma saga, né, tem vários livros e filmes também que tá cheio de simbolismo, lá que tem o Gandalf, né, tem os hobbits e tal, tudo ali tá cheio de simbolismo, cada personagem representa uma individualidade, né, assim como na Roda do Tempo também. Então, conforme tu vai vendo isso, tem coisas que tu vai dizer, pô, os caras aqui estão fazendo uma coisa fantástica, né. E é isso aí. Então, comenta se quer saber mais alguma coisa, se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma sugestão. Se curtiu aí, deixa um joinha, um like aí. Se achou que pode interessar para alguém, compartilha. E espero que tenham gostado, né? Se inscrevam aí também no canal, que saindo vídeo novo você vai receber notificação. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até mais.